Miguel Gomes da Silva, convidado deste grande jornal. Miguel, muito boa tarde. Obrigada Boa tarde. por estares aqui. Fizeram-se as contas hoje a quanto é que os bancos portugueses já tinham pago do empréstimo ao Estado. O BPI acabou ontem, o BCP anunciou este aumento de capital. Estamos aqui a chegar, excetuando o BES, ainda à fase... o pior já passou para a banca e estamos a assistir à fase de recuperação. Sim, o pior, claramente, já passou para a banca em Portugal. E faz todo o sentido que os bancos estejam a devolver ao Estado o dinheiro que é muito caro. As taxas de juros deste dinheiro que o Estado colocou no capital dos bancos, através dos CoCos, rondam os 8%. Tendo nós o mercado de taxas de juro vindo a estabilizar, portanto, tendo nós visto que os tempos recentes, desde janeiro, quer para a dívida pública portuguesa, quer para a dívida dos próprios bancos, hoje em dia é mais barato ir ao mercado aumentar capital, ir buscar capital, até porque os investidores estão receptivos a isso, do que continuar a pagar 8% por este mecanismo do Estado. Portanto, por um lado, é o 2 em 1, por um lado, a libertação do Estado, da influência do Estado nos bancos, por outro lado, um aliviar dos encargos financeiros que os bancos têm tido. Fazem-no sob a forma de capital. Mesmo os outros instrumentos de dívida que existem à disposição, é possível emitir hoje em dia taxas bem mais simpáticas, na casa dos 2 e tal por cento. Portanto, faz todo o sentido que isto esteja a acontecer, à medida que for possível. Para uns bancos será mais fácil. O caso do BPI claramente foi um caso diferente do Banif, portanto será mais fácil, foi mais fácil ao BPI libertar-se da ajuda do Estado, mas o Banif também a pouco tem estado a fazê-lo, e o BCP agora, com o aumento de capital, vai poupar muito dinheiro, 8%, de 2 mil milhões, são 170 milhões de euros. Se nós pensarmos que os bancos vêm a sair de uma fase de resultados muito negativos, 170 milhões de euros tem um peso bastante interessante na margem financeira do banco, logo nos resultados finais. Miguel, para o BES, os danos são essencialmente, a partir de agora, esperemos todos, de reputação, e vai ter que fazer aqui, no fundo, um trabalho que foi aquele feito pelos outros bancos até agora, de tentar recuperar a confiança, apesar dos motivos serem ligeiramente diferentes. E é claramente o motivo da confiança. Os mercados financeiros, seja em que circunstância for, tendem a penalizar a instabilidade e o desconhecimento de qual é realmente a situação. A célebre frase do buy on the rumor, sell on the news é uma grande verdade. Enquanto as coisas estão nesta hesitação, os mercados tendem a penalizar e a descer. Daí o conselho de vale a pena comprar. É um risco, como é evidente. Não estou aqui a fazer recomendações de compra, fique bem claro. Quando a situação se começa a clarificar, e nós temos visto isto em diversas situações, quando se começa a clarificar a situação, mesmo que não seja má, ou mesmo que não seja boa, quando as coisas só o facto de haver uma visibilidade, os mercados tendem a recuperar. Ou porque acharam que penalizaram em demasiado, ou porque acharam que afinal o caminho a seguir é bom. Portanto, no caso do BES, será algo semelhante, assim que ficar claro, porque o banco foi bastante penalizado em termos os acionistas do banco, em termos de evolução bolsista. No entanto, como tem sido dito, o banco em si está a ser isolado e está a ser protegido de todos os problemas que existem no grupo Espírito Santo. Portanto, o banco em si está sólido, está capitalizado. Portanto, até há quem diga, relativamente ao BES, até há quem diga que o banco até está em condições de tirar mais partido desta retoma que está a acontecer também em Portugal, ainda que muito, muito devagarinho, por causa da exposição à carteira de crédito às empresas. Sim, isso um pouco todos. O BCP também tem uma exposição de crédito às empresas interessante. O BPI tem apostado também no crédito, tem feito alguns anúncios, inclusivamente que tem 1.000 milhões de euros disponíveis. Agora, recentemente, foram os 300 milhões do BEI para emprestar às empresas. O Montepio também tem 150 milhões de euros para emprestar às empresas vindos do BEI. Portanto, todos os bancos, acho que aqui não é um fenómeno isolado do BES, é um fenómeno generalizado. O problema é que o mercado empresarial português ainda não tem atração suficiente, ou ainda não está convencido suficientemente que a economia portuguesa vai realmente arrancar e que vale a pena investir para tomar todo esse dinheiro, porque dinheiro disponível em todos os bancos para emprestar às empresas existe.
Relativamente aqui ao aumento de capital do BCP, aconteceu algo que habitualmente não acontece quando é anunciado um aumento de capital. Normalmente, quando um banco anuncia aumentos de capital, cai em bolsa. No caso do BCP, aconteceu precisamente o contrário. E faz sentido por aquilo que falámos inicialmente, que este aumento de capital não é um aumento de capital pelos motivos que normalmente os bancos precisam para se capitalizar, mas é um aumento de capital que vai substituir um custo de 170 milhões de euros que o BCP tem atualmente. Portanto, é positivo para os acionistas. Vamos ver quais são as condições. Não sei se já foram 6,5 cêntimos. Portanto, são claramente favoráveis para o acionista. E a situação do banco tende a melhorar. Portanto, se nós acrescentarmos 170 milhões de euros de resultados, o mercado encarou isto e gostou. Portanto, não é um aumento de capital. Normalmente, os aumentos de capital são vistos de forma negativa na primeira fase e o banco tende a cair. E depois mastigam-se. E neste caso, claramente, é fácil de perceber porque é que, Miguel, porque é que isto aconteceu. O que é que significa isto para quem percebe pouco destas matérias de mercados? O que é que significa quando um banco faz um aumento de capital em que vai colocar mais ações novas no mercado do que aquelas que já tem hoje em dia? É meramente teórico. Quer dizer, nós, se fizermos as contas ao efeito de diluição das novas ações, é matemático no cálculo do valor das novas ações. Não quer dizer que os acionistas antigos vão perder dinheiro, não. Eles vão receber novas ações e vai haver um efeito de diluição e com este efeito positivo que está a acontecer, até saem a ganhar ao comprar as ações ao valor fixado. O que vai acontecer é que vamos ter mais acionistas, o capital vai estar mais disperso. Tradicionalmente, em Portugal, antigamente havia alguma concentração, e nós vemos isso em alguns bancos que tinham mais concentração junto de acionistas de referência. O BES era assim, o BPI é assim, com os espanhóis, o próprio BES também. E com isto estamos a aumentar o free float. Há um resultado que é claramente o primeiro a ser entendido, que é o acionista ganha mais liquidez. Portanto, o banco ganha mais liquidez, o acionista ganha mais liquidez, o mercado ganha com isto. Portanto, quanto mais disperso, quanto maior for o free float e quanto mais disperso estiver o capital e as ações, mais fácil, mais líquido é um banco, mais interessante se torna. Miguel, diz já agora, porque falavas justamente na concentração dos acionistas institucionais dos bancos portugueses, este tema do governo das sociedades ficou provado que, de facto, acaba por defender, um bom governo das sociedades defende as instituições de problemas, sobretudo em alturas de sucessão, que são sempre processos difíceis, não só para a banca, mas para as empresas familiares em geral. Nós já vimos isto nos Estados Unidos há muito tempo. Sim. Portanto, a gestão profissional e a preocupação com a gestão profissional já é algo que os americanos encaram muito a sério, transversal a qualquer indústria. Não é específico da banca, é específico de qualquer indústria. Nós começamos a ver isso em Portugal também, após as privatizações, no caso da Portugal Telecom, no caso da REN, com a escolha de gestores que deixou de ser uma escolha política, a própria TAP, que ainda hoje é 100% do Estado, a partir de certa altura deixou de sofrer nomeações para o Conselho de Administração por escolhas políticas e passou a ser feito por critérios de profissionalismo dos elementos da administração. E no que toca à atividade operacional pura e dura da TAP, não correu mal a opção? Correu muito bem. Aliás, era isso que eu ia dizer a seguir, é que em todos estes exemplos, em todos os casos em que foi feita uma substituição da gestão política pela gestão profissional, as empresas saíram vencedoras e ganhadoras. É mais fácil fixar objetivos, provavelmente. É mais fácil até porque existe um compromisso por parte de quem está na gestão perante os acionistas e não uma garantia política de depois de sair dali haverá outro lugar qualquer, noutra administração qualquer. O sistema de incentivos é totalmente diferente. Completamente. E depois o ordenado ao fim do mês, o bónus ao fim do ano também completa estes incentivos para estes gestores. Claro. Miguel, o tema do dia nos mercados, no entanto, apesar de nós em Portugal ligarmos muito mais ao BES e ao BCP, a verdade é que à escala global não foi esse o tema foi o Banco de Inglaterra, aqui com alguma preocupação já materializada com o setor imobiliário. Inglaterra, o sistema de crédito à habitação em Inglaterra é muito particular, é muito difícil de explicar e mesmo para nós portugueses. Eu tenho amigos que vivem em Londres, ainda esta semana almocei com um deles que me estava a explicar que tinha comprado uma parte da casa. Portanto, as paredes ninguém compra.
Portanto, ninguém compra São as a rainha, paredes. não é? Acho que é assim. Não, existem vários sistemas, existem fundos de investimento, existem proprietários, lords antigos que tinham. Portanto, a parede e o terreno ninguém compra. Num prédio normal, as paredes têm um dono específico, que já é de longa data o dono. Mas compram o apartamento em si, o recheio. E o governo inglês, para incentivar a deslocação de setores-chave como polícias, bombeiros, para dentro da cidade de Londres, e depois estendeu-se um pouco ao resto da Inglaterra, permitiu que se comprasse parte da casa. Portanto, eu posso comprar 40%, no mínimo, da minha casa e os outros 60% continuo a pagar renda dela, sendo que tenho a opção de compra dos 60% quando eu quiser. Portanto, é um sistema, para já não compro a casa toda, portanto só compro o que está dentro, e depois posso não comprar tudo, posso comprar só a cozinha, entre aspas, a cozinha e um quarto, No fundo, ficar paga-se a ver prestação. Na prática, do final, paga-se a prestação ao banco da casa mais uma renda. mais uma renda, que é sempre inferior àquilo que seria a renda da casa toda. E isto foi feito com incentivos estatais, portanto, cada prédio, cada condomínio que era construído era obrigatoriamente reservado uma parcela dos apartamentos para ser vendido neste sistema. O que o Sr. Carney hoje veio dizer foi: ok, nós não estamos preocupados com a bolha imobiliária que se fala que existe em Londres, estamos preocupados com o endividamento das pessoas. Portanto, vamos criar regras que limitem o crédito à compra de casas, quer pelo esforço que os salários permitem, portanto, as regras foram mais apertadas, tornou-se mais difícil o acesso ao crédito à habitação. Claramente a mensagem dele foi não a especulação imobiliária pelo preço, mas sim via o crédito à habitação. Isto teve um efeito interessante. Toda a gente estava à espera que o mercado reagisse mal e não reagiu porque, lá está, perante as notícias, não foram boas, mas foram melhores ou não foram tão más quanto o mercado estava a descontar. Portanto, a Bolsa Inglesa acabou por reagir muito bem, fechou a zeros enquanto todas as congêneres europeias caíram. Será que é porque o Mark Carney também não é britânico e comunica como um americano? Canadiano. É canadiano. Tem uma visão bastante diferente do mercado que os ingleses têm. Mas já os ingleses têm uma visão diferente daquela que nós temos, europeus continentais. Mas Marvin King era um homem muito mais, da maneira como comunicava ao mercado, tinha um ar, um tom mais assustador e mais assustado e menos, deixava ver menos o horizonte temporal das medidas que aplicava. Não, Carney é muito mais transparente. Sim. O que tem a dizer, ele disse mesmo, e disse claramente, não estou preocupado com a bolha imobiliária, eu estou preocupado com o excesso de endividamento das famílias. Um discurso destes para um governador de um banco central não deixa de ser interessante e não é muito normal, sobretudo no Reino Unido. Mas, e se calhar veio cá a Portugal e percebeu qual é que foi o efeito do crédito bonificado à habitação nas famílias. E Portugal não foi o pior caso. A Espanha foi bastante pior. A Espanha foi bastante pior. Mas a Inglaterra tem um histórico de bolha imobiliária na década de 80, em que o preço das casas chegou a cair 30%, depois de ter subido uma enormidade. Chegou uma altura em que se percebeu claramente que as pessoas estavam a comprar um pedaço de parede, ou de sala, ou de chão, por um preço perfeitamente exorbitante. E caiu bastante. Miguel, já agora não posso deixar de aproveitar que estás aqui para comentares também os dados, foi ontem, mas ainda assim importantes, da economia norte-americana. Os analistas e o mercado não parece ter reagido muito, ainda assim quando se vê um número próximo de 3% de queda num trimestre, é no mínimo inesperado. Os Estados Unidos têm esse efeito dos dados norte-americanos e têm as declarações do Sr. James Bullard, que é o presidente da Reserva Federal de São Luís. Ele não vota no conjunto dos bancos Fed na decisão de taxas, mas veio dizer que estava a terminar o período de taxas baixas e provavelmente a partir de março de 2015 as taxas nos Estados Unidos, haveria condições para as taxas continuarem a subir. Veio dizer que a taxa de desemprego estava em ritmo descendente, que a taxa de inflação estava a 2% ou acima de 2% e o desemprego abaixo dos 6%, ou seja, condições para subir taxas. Isto teve um efeito tremendamente negativo nos mercados. Mas vai um pouco contra o que dizia Janet Yellen, que dava a entender que o programa de compra acaba, mas os há juros... 2 meses atrás, ou há 3 meses atrás, Exatamente. que dizia que o período de taxas de juros ia se manter baixo durante um longo período de tempo. A economia norte-americana nos últimos 5 meses teve uma performance bastante desagradável, caiu cerca de 3%, 2,9%. No entanto, prevê-se para este trimestre uma subida de 3,5% do PIB. Portanto, acaba por ser uma compensação de uma má notícia. E os americanos têm muito isto de olhar para a frente e os mercados financeiros então não querem saber o que está para trás. Está descontado, está no preço das ações, interessa é o que vem aí para a frente. E por isso é que é preciso que as mensagens coincidam.
é preciso que as mensagens coincidam. No caso dos Estados Unidos, é negativo esta parte do PIB ter decrescido nos primeiros 5 meses, mas, no entanto, é positivo aquilo que se espera Que em termos aconteça de agora este subida de trimestre. taxas de juros. Os mercados reagiram de uma forma um bocadinho, ainda a tentar encontrar a direção, porque este senhor, para todos os efeitos, não é a senhora Yellen, é um representante, ele falou a título pessoal e a título da Reserva Federal que gera, mas teve o impacto que teve no mercado. Vamos ver, a economia americana espera-se que venha a ser no próximo ano o grande motor do crescimento da economia mundial, que já foi revista em baixa. Vamos ver até onde é que Mas só este ano, para já, nos pelo leva. menos. Para já, só este ano. Miguel, muito obrigada. Miguel Gomes da Silva, um olhar sobre os temas que dominaram os mercados por cá e também lá fora.